Amém? Gente, vocês podem sentar? Glória a Deus. Vocês estão aprendendo alguma coisa aí, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então, para a gente continuar, é muito interessante a gente citar o discipulado de pais e filhos, tá? Até os 12 anos, ou 13 anos ali, quem vai discipular o garoto ou a garota são os próprios pais. E depois, obviamente, mesmo que entrar algum homem de Deus ou mulher de Deus para acompanhar a criança, né, ou pré-adolescente, início da adolescência, é interessante que os pais façam o acompanhamento até os 18. Por quê? Até uma pessoa no nosso país completar 18 anos, quem é responsável pelas atitudes dessa mesma são os pais. Então, lembre muito disso, tá? Porque às vezes os pais, o que os pais tentam fazer? Tentam transferir a responsabilidade da educação para a escola, ou tentam transferir a responsabilidade da educação para a igreja. Então, isso é muito importante se fazer saber, que até os 18 anos, até a criança completar sua maioridade no nosso país, a responsabilidade é sempre dos pais. É por isso que o discipulado que acontece na menoridade, é muito importante o pai saber quem está fazendo isso, né? E até ter conversas com quem está discipulando. Por quê? Porque abaixo de 18 anos, não dá para a gente esconder as coisas dos pais. Entende? Então, é muito importante isso ficar claro. Passou dos 18, ok, a pessoa responde por si só, né? Embora o relacionamento com os pais é sempre bom se manter próximo, né? Principalmente dos pais que são cristãos, que entendem o princípio da bênção, de liberar os filhos, né? De abençoar os filhos, né? Mas lembrando isso, que até 18 anos a responsabilidade é do pai e da mãe, ok? Então, vamos lá. Pastorzão, vamos ou não? Está preparado? Então, vamos lá. Se a pastora pode sentar aqui, por favor, ou não? Colocar as cadeiras aqui olhando para eles. Vamos lá, hein? Os dois. Põe aqui mais centralizado, por favor. Olha aí, hein? Gente, é muito interessante. Eu ia fazer uma outra ministração aqui, mas o senhor me pediu para fazer essa. Então, é muito interessante vocês aí prestarem atenção, tá? Números 11, 16 e 17. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Queridos, esse texto é muito interessante. E, de fato, aqui nós estamos falando da obra de Deus. E quando nós falamos de discipulado, o discipulado, ele nada mais é do que uma expansão para o reino de Deus. E é muito interessante, porque quando o Senhor, ele fala isso para Moisés, ele está falando assim: Moisés, a obra é muito grande, e você está sobrecarregado, porque você está tendo que fazer tudo sozinho. Então, para que isso não continue acontecendo, eu quero retirar a carga que está sobre você, e eu quero compartilhar com 70 homens.
E aí ele fala assim, e esses homens, eles precisam ser líderes e supervisores no meio do povo, porque eles vão ajudar você nessa obra, para que você não faça tudo sozinho. E o que é interessante aqui, gente? Nós sabemos que estar à frente de um trabalho, entenda o que eu vou falar, existe trabalho local, existe trabalho regional, existe trabalho nacional e existe trabalho mundial. Quando nós olhamos para o que Deus está fazendo aqui, numa cidade bem pequena, do interior do Espírito Santo, olha para a pessoa que está do lado e fala assim, não é local. Você pode falar um pouco mais alto? Não é local. Então, olha só, a responsabilidade da igreja aumenta. Porque uma coisa é você fazer um trabalho local. Quando esse trabalho não é local, nós estamos falando que o que Deus faz aqui não influencia somente a cidade, mas além da cidade. E quando isso acontece, existe uma unção que é mais pesada. O trabalho ele se torna mais pesado. E nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Se faz sozinho, é porque não é grande. Se for algo grande, a pessoa não consegue fazer sozinho. Então, entenda, quero parafrasear esse texto aqui, aplicando para a realidade de vocês. Então, nós separamos aqui o casal, o pastor Rodrigo e a pastora, aqui, e olha que interessante, hoje, nós sabemos que não é um culto de celebração, correto? Ou seja, quem que está nesse momento aqui? Quem lidera e quem supervisiona o povo, certo ou errado? Entende? Vocês estão entendendo, sim ou não? E olha que interessante isso, o Senhor ele fala assim, reúna o povo, reúna por quê? Porque eu vou descer para falar com você, e quando eu descer para falar com você, eu vou tirar, entenda isso, gente, isso é muito forte, porque Deus não diz que ia derramar outro espírito sobre os líderes. Deus diz, eu tirarei do espírito que está sobre você, e eu vou repartir com eles. Quantos aqui estão entendendo, gente? O que significa isso? Significa que os discípulos precisam ter a mesma consciência, precisam ter o mesmo pensamento, precisa ter o mesmo sentimento e a mesma vontade. Lá em Atos 4:32 é muito interessante, antes da explosão, que veio primeiro a perseguição, depois veio uma explosão de crescimento, e foi onde a igreja se espalhou, Lucas ele escreve assim, da multidão dos que creram, era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma de suas coisas que possuía, porém todos eles a compartilhavam. Então, olha que interessante aqui, nós estamos falando de algo, de um nível, e Deus pediu para eu ministrar essa palavra profética para vocês, porque talvez há algum tempo, parece que vocês chegaram em um platô, ou em um patamar, e que vocês estão permanecendo aí, entende? Mas, a palavra de Deus para vocês essa noite é o quê? Que Ele vai fazer com que vocês rompam esse platô. Só que para isso acontecer, nós precisamos desses homens e mulheres. Aqueles que vão ter o espírito compartilhado. Entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando aqui do espírito que vem para te selar. Não estou falando aqui da sua conversão. O que eu estou falando aqui é de algo que Deus quer fazer na comunidade. Entende? Então, quando nós olhamos para isso, primeiro ponto que nós temos que entender, nós temos o mesmo coração dos nossos pastores, nós temos o mesmo sentimento
dos nossos pastores, nós temos o mesmo pensamento dos nossos pastores, nós temos a mesma vontade dos nossos pastores. São pré-requisitos para receber do mesmo Espírito. Entende? Obviamente não vai acontecer com todos, mas vai acontecer com todos aqueles que têm esses pré-requisitos, ou que se porventura ainda não tinha, a partir de hoje fala, eu quero fazer parte do que Deus vai fazer. Deus, se o Senhor for fazer alguma coisa em Boa Esperança, escreve meu nome. Entende? Isso é algo totalmente espiritual. Às vezes a gente pode até procurar algo humano ou algo natural. Por que será que Deus fez tanto, mas parece que nós chegamos em um lugar que nós não conseguimos avançar a partir daqui? Por quê? Porque a obra ficou pesada e precisa ser compartilhada. Mas Deus não compartilha a sua unção com qualquer um. Deus não desperdiça unção. Aí vai entrar, pastor, mas por que esse casal de pastores? Também não sei, tem que perguntar para Deus. Entende? Se Deus perguntasse, Danilo, por que você lá em Bauru? Não sei, só estou obedecendo. Poderia ser o João? Se Deus quisesse, poderia. Poderia ser o Marcelo? Poderia. Mas Deus quis o Danilo lá. E o que é interessante aqui? É interessante que Moisés, ele errava. Isso é forte, né? Você pode falar assim, Moisés errava. Moisés era falho. Mas Moisés era o líder. Entende? Um líder, ele não é perfeito. E ele não precisa ser. Ele só precisa ter um coração alinhado com o de Deus. Entende? E aí, nós começamos a olhar o que o Senhor fez no Novo Testamento com Jesus. Quando nós vamos olhar, lá em João 20, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e ele ainda ficou com os seus, uns dias, correto? Antes de subir. Mas aí, olha o que ele faz, entenda. Jesus disse outra vez, paz seja convosco. Olha isso, assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Antes de Jesus, ele enviar você para um próximo nível, veja o que eu vou falar para vocês. Vocês têm um entendimento que esses discípulos, eles já eram discípulos de Jesus, sim ou não? Eles viram Jesus fazer as curas, os milagres, sim ou não? Eles viram Jesus bravo no templo, virando lá todas as barracas, sim ou não? Eles viram Jesus ser crucificado, sim ou não? Jesus ressuscitou e eles viram Jesus ressurreto, sim ou não? Mas olha que interessante, até aqui não tinha acontecido o envio. E eu preciso que vocês prestem atenção para entender. Por quê? Porque o envio ainda não aconteceu aqui. E quando eu digo aqui, eu não estou falando no texto, eu estou falando na igreja. Pastor, mas eu sou líder já, sou discípulo, ok, mas entendo o texto, eles também eram. Mas Jesus chega e fala assim, paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. A Bíblia diz que ele soprou, e ele falou, recebam o Espírito Santo. Antes de Jesus enviar alguém, ele sempre vai revestir com poder, ele sempre vai batizar. Por quê? A unção, ela tem um propósito, ela tem o propósito de te capacitar para.
Então, o que eu estou falando aqui essa noite, não estou falando de dons. Embora eles acompanhem, eu não estou falando de dons. Eu preciso que vocês tenham maturidade para entender. Eu não estou falando de batismo com o Espírito. Entende? Eu não estou falando. Mas eu estou falando de uma unção para cumprimento de uma visão, cumprimento de um propósito. Isso é muito interessante. Eu tirarei do Espírito que está sobre ti, e eu vou repartir com eles, para que a obra não fique tão pesada, e para que você não fique sobrecarregado. Talvez até hoje você não tinha entendido o que estava fazendo na igreja, mas hoje é um bom dia para você entender. Então o Senhor desceu na nuvem e falou, e tirou o Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Olha que interessante. O Espírito, ele se move. E ele consegue enxergar as necessidades. Embora o meu propósito aqui foi para tratar sobre um assunto discipulado, né? O Senhor, ele tem me usado muito nessa área de ativação, destravamento e liberação. Então entenda o que eu vou falar com vocês. Existe uma nuvem que o Senhor pairou sobre essa casa. E Ele quer tirar vocês do nível que vocês estão e colocar no next level, próximo nível. Próximo nível, isso significa que talvez vocês vão começar a fazer coisas que vocês não faziam. Talvez vocês vão começar a sentir coisas que vocês não sentiam. Talvez vocês vão começar a enxergar coisas que vocês não enxergavam. Acho que o louvor podia subir para me ajudar. Talvez vocês vão começar a fluir de uma maneira que vocês não fluíam. Mas entenda, não é o problema com vocês, nem com a igreja, é que o Senhor colocou vocês daqui para cá. Ou seja, a unção para esse próximo nível é diferente desse nível. A unção que Ele tinha liberado trouxe vocês até aqui. Só que a partir daqui, Ele precisa liberar uma outra unção. Uma unção nova. Uma unção fresca. Entende? Mas olha que interessante. Nunca a unção de Deus, escuta o que eu vou falar para vocês, que às vezes tem gente que eles são teólogos pelos teólogos da internet e eles não têm muito conhecimento de causa. Pastor, mas agora nós não temos livre acesso a Jesus? Claro que temos. Eu não posso buscar Jesus no meu quarto? Deve buscar no seu quarto. Só que quando Deus vai fazer algo na comunidade, Ele nunca quebra um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Ou seja, o óleo continua caindo sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba, e depois sobre toda a orla. Entende? Pastor, então Deus não pode me ungir? Claro que pode. Mas ou você vai ter que sair para receber uma unção de Deus para alguma coisa, mas Deus, Ele nunca vai derramar duas unções no mesmo lugar. É uma específica, é para cá. Entende? É por isso que tem que ter a mesma consciência, os mesmos pensamentos, a mesma vontade, o mesmo coração. Entende?
uma unção nova. E olha que interessante, quando nós falamos que o líder erra, isso é muito forte, e eu quero que você se coloque no lugar dessa pessoa agora. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um adorador, um matador de gigantes. Mas certo dia, na sua casa, no seu palácio, ele se deparou com uma mulher na sacada da sua vista, e ele desejou aquela mulher. E aquela mulher era a esposa de um dos seus melhores soldados. E ele tentou fazer com que Urias deitasse com aquela mulher, com a mulher dele, mas Urias não deitou, porque Urias tinha o mesmo coração do próprio rei, tinha o mesmo pensamento do próprio rei, tinha a mesma vontade do próprio rei, tinha os seus olhos nos seus companheiros. E Davi olha para ele e fala assim: Urias, vai deitar com a sua esposa antes de você voltar para o campo de batalha. E Urias fala assim: meu senhor, Joabe e os soldados, eles estão dormindo em barracas, eles estão no relento, não seria justo eu, como um deles, me deitar com a minha esposa aqui, enquanto eles estão lá, e as esposas estão aqui. Aí não deu certo o plano de Davi. Davi planeja outro ponto, e ele manda uma carta selada com o seu anel, e entrega para Urias. Meu Deus, olha o nível de lealdade desse homem. E ele fala assim: Urias, pegue essa carta e entregue nas mãos de Joabe, sem que ninguém leia. E ele pega a sua sentença de morte e entrega para o general, sem abrir durante o percurso. Joabe lê, e nessa sentença estava assim: mude Urias de posição, coloque ele no lugar mais sangrento da batalha, e coloque ele na linha de frente. Não demorou muito, chegou a notícia que Urias tinha morrido, e Davi vai e consuma o pecado. Mas entenda o que eu estou falando para vocês essa noite: os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. E ele manda um profeta chamado Natã, um homem pequeno, perto da grandeza de Davi, insignificante, talvez assim como eu. E ele chega para Davi, na presença do rei, e ele fala assim: ó rei Davi, me permita te contar uma história. E Davi permite. E ele fala: Davi, existem dois homens, um era muito rico, poderoso, tinha muitas posses, e o outro era muito pobre, tinha apenas uma cabritinha. Ó rei, esse homem rico e poderoso não se contentou com tudo que ele tinha, e ele roubou a única cordeirinha do homem pobre. E a Bíblia diz que Davi se indignou com esse homem que tinha pegado a única cabritinha. E Natã pergunta: ó rei, o que merece esse homem? E Davi, cheio de furor, com um julgamento afiado, como um rei, estufa o peito e fala assim: sem sombra de dúvidas, esse homem merece a morte, esse homem tem que morrer. E aí Natã olha para Davi e fala assim: você é esse homem, Davi. Você é esse homem. Não pensas que o Senhor não viu quando você desejou a esposa de Urias? Não pensa, Davi, que ele não viu quando você colocou Urias numa posição sangrenta para que ele morresse? Não pensa, Davi, que ele não sabe que você consumou o seu pecado? Entenda o que eu vou falar para vocês. O que isso tem a ver comigo, pastor? O que tem a ver com o propósito? O que isso tem a ver com a unção? Tem a ver que às vezes nós somos como esse Davi aqui, rápidos para apontar o dedo para um erro,
mas cegos para assumir as suas responsabilidades e erros também. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma nova unção nos leva a um lugar desconhecido. Erros acontecem. Só que antes da gente apontar o dedo e as pedras, nós não podemos nos esquecer que os olhos do Senhor também contemplam os nossos feitos, os acertos e os erros. Quais são os seus erros hoje? Quais são as pedras que você tacou? Quais foram os dedos que você apontou? Sempre quando eu tenho que corrigir uma pessoa, disciplinar uma pessoa, eu fico lembrando desse texto de Natan. Você é esse homem. Você é esse homem. Para que eu nunca me esqueça que eu também sou pecador. Para que apesar da minha posição eu também erro. Mas quando Deus ele encontra um coração disposto, um coração arrependido, um coração leal, assim como o de Davi, ele livra Davi da espada, não das consequências, mas da espada ele livra. E por causa de um coração arrependido, entenda o que eu vou falar para vocês, porque às vezes eu vejo pessoas falando da lei e da graça, mas eles nem sabem o que são isso. No tempo da lei, a graça do Senhor encontrou Davi. Davi tinha que morrer. Davi precisava morrer. Isso é lei. Por isso ele disse com severidade: um homem como esse tem que morrer. Só que quando o profeta fala: você é esse homem, Davi. Mas a graça encontrou ele lá no tempo da lei. Da mesma forma que às vezes a lei encontra alguns aqui no tempo da graça. Nosso Deus é atemporal. Mas entenda o que eu vou falar. O Senhor quer liberar a unção essa noite. Só que eu não posso ser negligente ao ponto de falar assim: venha como está, que Ele vai te pegar. Reveja o seu coração. Reveja os seus pensamentos. Reveja a sua vontade, seu interesse. Enquanto essa canção começa a ser ministrada, quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Que você comece a perceber uma percepção que talvez você não teve, talvez sentindo algo que você não sentiu ainda até aqui. Sopra sobre essa casa, Jesus. Aumenta, Senhor, a tua manifestação neste lugar. Só bater que eu vou abrir. Aumenta, Senhor. Esteja com a sua percepção aguçada agora. Que o Espírito vai começar a tocar alguns de uma maneira diferente. E se você sentir esse toque, esse sopro, esse sussurro de uma forma diferente, eu gostaria que você se levantasse no seu lugar enquanto essa música é tocada. Talvez em uma das suas mãos, em uma dos seus pés, em uma das suas pernas, talvez no seu diafragma, talvez uma brisa do lado do seu rosto. Aleluia. Vocês que sentiram esse toque diferente do Espírito, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, nesse círculo aqui, por favor, se você conseguir. Se você não conseguir, não tem problema, o Senhor te pega aí onde você está.
Pastor, eu não senti nada hoje. Não tem problema. Talvez alguns vão sentir no meio da madrugada, daqui a alguns dias. Nós não sabemos como Deus trabalha. Não existe uma receita de bolo. Ó, Ele vai fazer assim, Ele vai fazer assado. Não, Ele simplesmente faz. Gostaria de pedir que o pastor e a pastora se colocassem de pé, por favor. Deus está escrevendo uma página nova na Igreja Palavra e Poder. Mais uma. É um novo tempo, uma unção nova, uma unção fresca. Ele está colocando vocês agora em um outro nível agora, para que vocês consigam avançar e alcançar os lugares que Ele vai entregar para vocês. Nesse momento, vocês que estão sentados, se vocês quiserem se colocar de pé onde vocês estão, por favor. Se vocês puderem estender as mãos para cá e concordar comigo, vocês que estão sentados, por favor. Pastor Rodrigo, pastora, se vocês puderem olhar para mim, por favor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos em concordância essa noite, para que essa nuvem que o Senhor moveu para esta casa, que toda essa unção que estava retida, Deus, nós oramos para que venha sobre a vida dos pastores agora, em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós oramos para que os céus não retenham, Senhor, para que o Senhor abra as comportas do céu e para que eles recebam agora do Teu Espírito. Pastores, e agora essa unção que o Senhor está confiando para vocês, que vocês possam sair e compartilhar com os mais que 70 que o Senhor separou para esse momento. Se vocês puderem, pode orar. Não sei se vocês impõem as mãos aqui, se não impõem. Se vocês quiserem orar primeiro para os pastores. Ama a tua presença e busca a tua face. Enche-nos mais uma vez. Só mais uma vez. Inunda, inflama, encha nossos corações.
toda a casa, enche-nos de novo. Espírito de vida, sobre aos quatro cantos desse lugar e venha avivar, venha restaurar, venha queimar mais uma vez. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, há um povo que busca e clama por ti. Vem e toma o teu lugar em nós. Vem e toma o teu lugar em nós. Eis-me aqui os nossos corações. Usa-nos, envia-nos a tua glória e encha-me com fogo, Deus, e para incendiar esse lugar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e de repente encha-nos de novo. Espírito de Deus, que desce como fogo, vem sobre nós mais uma vez e encha-nos completamente do teu poder. Espírito de vida, oh Espírito, resgate a alegria que se perdeu, coloque um novo cântico em nós, para nos render em adoração. A ti levanto minhas mãos, Deus, derramamos nosso coração, mais uma vez clamar e te pedir, nesse lugar, nessa noite, vem, derrama, derrama o teu fogo aqui, Deus. Oh, 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 oh.
começar a orar em outras línguas aí no seu lugar. Se você não fala, você pode profetizar. A palavra diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Pastor, mas eu também não sei profetizar. Então você pode declarar a palavra. Você pode falar: Deus, em nome de Jesus, eu declaro que a visão vai ser cumprida aqui na comunidade, palavra e poder e boa esperança. Mas uma coisa só não faça: não feche a sua boca agora. Abra, ore em línguas, profetize, declare a palavra, abençoe a igreja, abençoe o pastor, abençoe os líderes, mas faz alguma coisa aí onde você está. Ei! Pertence ao Senhor. Vamos conquistar esse lugar. Eu estou pronto para a guerra e para conquistar. Tua esperança pode aguardar. O Espírito Santo tomará conta desse lugar. Se Deus pode contar com esse povo que se levanta e está pronto para a batalha. Somos pontos Deus. Eis-nos aqui, envia-nos a Deus. Venha com cura, libertação, restauração. Toca naquele coração. Está. Alarga as suas tendas. Sim. Finca bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda e até os confins da terra. Crescerás e não retrocederás. Você crescerá e não retrocederá. Igreja do Senhor, você crescerá e não retrocederá. Deus está derramando a unção de rompimento de limites, e vai ser assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a sua voz e declare isso ao Senhor. Há uma multidão, e eu e você estamos à frente, conduzindo essas pessoas para o Senhor. Sua célula vai multiplicar, o discipulado vai ser eficaz, as regiões vão crescer, os núcleos vão expandir, as crianças vão ser batizadas com o Espírito, as coisas novas de Deus vão fluir sobre a vida da igreja, porque é não na força do homem, mas é no poder e na unção do Espírito de Deus. Igreja do Senhor, receba isso em nome do Senhor. Eu quero repartir daquilo que Ele me tem dado. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai lá, Senhor. Pastor Danilo, a gente não quer, mas a gente precisa se despedir de você.
Nós vamos orar como igreja pela sua vida. Vem para cá. Pastora Mara, se estiver por aí, vem para cá. Continue, irmão. Não há tempo para unção, não há limites. Deixa fluir. Tenha paz em seu coração, não tenha pressa. Deixa Deus fazer sobre você. Há uma frase que eu digo sempre: deixa vir. Deixa vir. Só libera espaço. Só libera espaço para a ação do Espírito de Deus sobre você. Deus está mudando corações e mentes, semblantes. Deus está mudando emoções. Deus está mudando tanta coisa, tantos limites. Deus está derrubando para você ir além. Mas a gente não vai sozinho, meu irmão. Deus não abre uma porta para a gente entrar por ela. Tudo que Deus nos dá não é para nós, é para repartir com alguém, é para abençoar alguém. Quando Deus olhou para Abraão, falou: eu vou te dar um filho. Mas Deus não queria apenas dar um filho para Abraão. Deus falou: eu quero abençoar todas as famílias da terra através da sua família. O que Deus está te dando nessa noite, o que Deus está nos dando, é para abençoar outras pessoas, levar outros ao reino, levar outros a conhecerem e andarem na verdade. Você sabe qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e Deus também quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há muitos que são salvos, mas não têm o conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade só vem por meio do discipulado, por meio da ação de cada um de nós, amando e cuidando de vidas. Pastor Danilo, a gente é tão grato pela sua vida. Nós temos uma aliança, você sabe disso. Essa não é a última, é só a primeira vez. Haverá muitas outras vezes. Há muitas outras coisas que Deus quer e vai fazer nesse lugar. E você faz parte dessa história também, juntamente conosco. Amém. Queria que a gente pudesse estender as mãos. Dê o microfone para a pastora. Nós vamos orar pelo pastor nesse instante. Ele tem uma família especial, tem a sua esposa, seus 2 filhinhos. E ele precisa voltar, porque também tem uma igreja para cuidar, uma família para apacentar. Estenda as suas mãos e comece a orar por tudo que você recebeu, por tudo que você tem recebido. Comece a orar, comece a agradecer a Deus, mas peça a Deus que abençoe o servo dele, o profeta. Aleluia, Senhor, nós Sim, queremos Senhor, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Aleluia. Nessa noite, por tudo que nós recebemos, ó Deus, esses 2 dias. Seja bendito, Senhor, o teu nome. Através do teu filho, pastor, Ah, ó Deus, Senhor. que o Senhor, ó Deus, venha sobre ele. Toma o Danilo, forma, Senhor. ó Pai, sobrenatural cada vez Toma, mais. Senhor. Que ele seja cada vez mais empoderado Ele é um pelo desbravador. Senhor, Espírito Santo. Que ele Leve-o seja cada vez mais cheio na da dimensão tua do teu presença. espírito, leve-o. Ó Deus, que ele seja cada Leve-o vez mais cheio de autoridade, no poder do teu espírito, de leve-o. ousadia, Senhor. Que Bauru ali, ó Deus, seja cada vez mais, ó Deus, cheia da tua presença, por causa da tua igreja ali naquele lugar. Em nome de Jesus, abençoe a esposa do teu filho, abençoa, ó Deus, o casal de filhos, ó Pai, que eles sejam também poderosos nessa terra, no nome de Jesus. Que o ministério do teu filho seja cada vez mais próspero, para a honra e glória do teu santo nome, e que tudo aquilo que ele plantou nas nossas vidas, nesses 2 dias, que ele possa colher 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Fogo. Nós profetizamos Fogo. uma colheita Fogo. sobrenatural, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Quer falar alguma coisa? Amém. Que você saia daqui sem sair do que está em você, do que você recebeu. Amém. Aumenta isso. Aumenta isso. Joga lenha nessa fogueira. Mantenha a chama acesa. Jogue fora a cinza velha e prepare-se, porque Deus vai fazer coisas grandes. Palavra e poder. Seja abençoada em nome de Jesus. Sejam cheios. Não aceite menos do que isso. Vá em paz em nome de Jesus. A gente se vê amanhã novamente. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Vá com Jesus.